Galera, tudo bem com vocês? Vamos mais para uma aula sobre sistema locomotor, tá bom? Que vai compreender os ossos e os músculos. É a nossa aula de hoje. Sistema locomotor, né? Como é que você faz para se locomover, como você faz para se movimentar. Vamos lá, pegar meu laserzinho aqui, ó. Então aqui a gente tem aqui um esqueleto, né? E a gente tem um preenchimento do esqueleto com os músculos. Tranquilo? E é através dessa junção ossos e músculos é que a gente se movimenta. Tranquilo? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar de uma doença bem conhecida, que é a osteoporose, tá bom? É quando o nosso osso fica poroso. Tá aqui tem um osso saudável, a gente tem aqui um fêmur, que é um osso da perna, tá certo? E aí, galera, aliás, um osso da coxa, tá certo? O fêmur é o osso da coxa. E aí, galera, a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem uns poros menores. Com o passar dos anos, você vai perdendo cálcio, vai perdendo alguns sais minerais que preenchem esse osso aqui, e ele vai ficando poroso. Qual é o problema disso, professor? É que esse osso pode se romper, pode se quebrar, pode se fragmentar, tá bom? E é um problema aqui em pessoas idosas. Professor, adulto pode ter? Pode. Pode, mas é muito mais frequente em pessoas idosas. Tranquilo? É bem mais recorrente. Então tá aí, galera, uma doença de osteoporose é o que tem dentro do osso. Olha, o osso, ele tem dentro dele, né, além desses porozinhos aqui que a gente tava vendo, ele tem a medula óssea. É nessa medula, né, todo mundo já comeu um osso de galinha, chupou aquele tutano, né, aquela gordura, aquilo é feito de gordura, tá bom? E a função dessa medula óssea é produzir o sangue do nosso corpo. A gente tem aqui, ó, um fêmur, um osso da coxa, e lá dentro tem essa medula, né? Às vezes ela pode ter uma cor avermelhada, uma cor amarelada, tá bom? E a função dela é produzir componentes do sangue. Tá aqui, ó, sendo produzida, né? Glóbulos vermelhos, glóbulos de defesa, e plaquetas que servem para coagular o sangue. Então, componentes do sangue é formado nessa medula óssea. Tranquilo, galera? O que mais eu tenho que saber sobre o osso e a locomoção? É que as articulações, né, no final, nas extremidades de cada osso tem as articulações. Aqui tem um osso do joelho. E eu vou ver que tem as cartilagens, tá bom? As cartilagens fazem com que o osso se proteja um ao outro para evitar o atrito. Então a cartilagem, ela serve para evitar atrito nos ossos. Se você tirar essa cartilagem, você começa a desgastar o osso. Então, a função da cartilagem é melhorar essa articulação, diminuir esse atrito. Geralmente você encontra um pouquinho de líquido aqui, ó, entre essas cartilagens e a cartilagem, né? Tem muitas pessoas que comem muita carne e aí isso acaba criando muito líquido nas articulações, chamado de gota. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas algumas pessoas têm um problema com ácido úrico, que é produzido na quebra da proteína, da carne. Então essas pessoas acabam criando muito líquido entre as articulações, chamado de gota. Tranquilo? Então tá aqui uma cartilagem, as cartilagens entre o joelho, né? A gente tem o osso do menisco e aqui as cartilagens que ficam aqui no osso do fêmur, né? E a da perna. Tranquilo, galera? Da fíbula e da tíbia. É o nome desses ossinhos aqui. O fêmur, né? A tíbia e a fíbula. Vamos lá. Tendão. Qual a função do tendão? O tendão, ele é formado por um tipo de tecido chamado tecido conjuntivo. E a função do tendão é fazer a ligação do músculo com o osso. Tá bom? Você tá vendo aqui, ó, a musculatura, depois vem um tendão no finalzinho do músculo e depois se liga com o osso. Então, todo final de músculo a gente tem os tendões que faz essa ligação. Tranquilo? Então, se eu pegar esse tendão, galera, ele vai ser algo extremamente forte. Um tendão muito conhecido é o tendão de Aquiles, tá bom? Que é o tendão no pé, aquele que liga o pé com a perna, tá
tá bom? É o tendão de Aquiles, é o tendão mais forte do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho desses problemas de coluna, os mais comuns, né? A gente tem aqui figuras de pessoas com problemas, e aí tem um nomezinho para cada problema de coluna desse, que está também associado a uma doença no desvio da coluna. Por exemplo, quando você tem esse desvio aqui, ó, bem acentuado nessa região cervical, que é a região do pescoço, aqui, ó, da coluna do pescoço, e essa região torácica aqui, ó, que envolve o tórax, então a gente tem uma doença aqui, esse desvio muito acentuado é chamado de cifose, tá bom? Pessoas muito corcundas, né? Quando você tem uma acentuação muito grande nessa região lombar, né? A região lombar aqui, ó, no finalzinho, tá bom? Quando tem um desvio muito alto, a gente tem um problema chamado lordose, tá bom? Um desvio muito acentuado numa região lombar, lordose. E quando você tem a coluna no formato de S, faz um desvio como se fosse o S do Senna, tá bom? Ó, aqui, ó, na região cervical para torácica, depois vem aqui, ó, outro desvio na região lombar. Se você tem uma coluna em forma de S, você tem um problema chamado escoliose, tranquilo? Então são três problemas bem comuns: cifose, né, lordose e escoliose, né? Tranquilo, galera? Cifose, lordose e escoliose. Beleza? Tá aqui. Outros problemas de coluna que nós podemos ter é que em cada vértebra dessa, a gente tem as vértebras da coluna, a gente tem aqui a cartilagem, também chamada de disco intervertebral, né? Um discozinho aqui, ó, entre as vértebras, aqui tem esse disco. Sendo que às vezes esse disco ele acaba se desgastando muito e esse osso começa a adquirir esse formato de bico. Ó, parece um bico, né? Cresce um pouquinho de mais osso aqui, ó. E eu chamo isso aqui de bico de papagaio, porque parece um bico de papagaio, ó, o encontro das vértebras. Então aqui, ó, mais outro exemplo de bico de papagaio. Tá bom? É um crescimento aqui das pontas do osso fazendo esse bico. Cara, isso causa muito incômodo e dor, porque o osso começa a se atritar na coluna e isso causa dor demais, tá bom? A falta desse disco entre as vértebras, ou a diminuição desse disco entre as vértebras, podendo causar a pessoa ter que fazer uma cirurgia de coluna para resolver esse problema. Tranquilo?